irmãos que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, é 8 de junho, a festa do corpo e sangue de Cristo, o Corpus Christi. O texto a que nos referimos é o quarto evangelho, João, capítulo 6, versículos 51 e 58, que segue o discurso do pão da vida, que abrange o capítulo 6. Então, essa festa foi instituída na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, em conexão com a devoção ao Santíssimo Sacramento. Esse movimento eucarístico estava ligado ao grande desejo de contemplar as coisas por parte do homem da Idade Média. Um costume de levar a hóstia que veio logo depois da consagração pela primeira vez em Paris, lá no ano de 1200. Foi o Papa Urbano IV que instituiu a festa em 1264 e João 22 a concretizou. Então a festa do corpo de Deus realiza propriamente na quinta-feira santa aquilo que é a instituição da Eucaristia, mas ali já era impossível dar expansão à alegria festiva, já que é início do tríduo sagrado e logo temos a paixão e morte. Depois vem a procissão, que se sucede como tradição a essa festa. Vamos ao Evangelho. 6, 1 a 21, capítulo 6, versículo 1 a 21, depois de dar força para caminhar ao paralítico, Jesus se dirige para além do mar e abre caminho a um novo êxodo, a Páscoa libertadora. De 6, 22 a 40, é o discurso do pão da vida, que explica o sinal dos pães multiplicados. O novo maná é o próprio Jesus, enquanto doador do Espírito. De 6, 41 a 59, temos a lei da nova comunidade que deve assemelhar a sua vida e morte ao corpo e sangue de Cristo doado como dom de si aos outros. Eis a mensagem. De 6 a 60 a 66, o ensinamento de Cristo provoca crise nos discípulos e muitos deles o abandonam. Finalmente, de 6, 67 a 71, o grupo dos 12 permanece, diz Pedro: a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Há uma estrutura paralela. De 6, 1 a 15, temos a repartição dos pães, e de 6, 22 a 59, o discurso sobre o pão da vida. De 6, 16 a 19, tem uma crise dos discípulos que começam a discutir entre si. De 6, 60 a 66, novamente a crise dos discípulos. De 6, 20 a 21, há uma solução e chegada à terra. Jesus atravessa o mar da Galileia. De 6, 67 a 71, há uma resolução da crise. Então, o que é que nós temos? Há um contexto eucarístico. Isso é claro quando se fala no versículo 55 de verdadeira comida, verdadeira carne. Não fala mais em corpo, como nos sinóticos, mas em carne. Na verdade, talvez João seja mais fidedigno ao hebraico, que não conhece palavra para corpo, mas somente bashar. Então a Eucaristia é memorial da sua vida e morte, é o dom que comunica seu amor e a vida no Espírito. Da parte do discípulo é a aceitação desse dom, e o dom recebido leva ao dom de si, que é o amor que corresponde ao seu amor. No versículo 56, enfatiza-se permanecer, como se deve permanecer na videira, no capítulo 15, versículo 9. Versículo 57, a vida procede do Pai. A vida dos discípulos já procede de Jesus. Jesus procede do Pai e os discípulos de Jesus. No 58, versículo 58, encerra-se o tema do maná. O pão verdadeiro é Jesus, é o doador do Espírito. Maná comeram e pereceram no deserto. O pão da vida é aquele que é Jesus, quem come dele permanece eternamente na vida eterna. Então, aqui trata-se da nova comunidade humana. Da nova comunidade humana, diversa daquela constituída no Monte Sinai que morreu no deserto. E a condição de permanecer e viver é o amor de todos e de cada um por todos.
Jesus fala da sua cidade, Cafarnaum, segundo refere. Em síntese, é a última explicação sobre a repartição dos pães. O polo central é o dom de si mesmo, dar a si, não dar coisas. Não dar o pão, mas dar a si mesmo. O discípulo deve considerar-se a si mesmo como pão a repartir. Repartir o seu pão como se fosse ele mesmo que se reparte. Essa é a mensagem a cada um de nós. Deve renunciar e possuir-se somente se possui quem se entrega e à medida que se entrega. Autores famosos dizem que há duas referências claríssimas à Eucaristia. O pão que é a carne de Jesus, os sinóticos falam em corpo, e não a palavra para corpo, e segundo, também, que difere o resto do capítulo, segunda referência é que, além de comer, esse comer é o pão que é a carne de Jesus. É impossível ser mais exato. O que mais podemos referir? Podemos referir que a Eucaristia está ausente no capítulo 13, que é a última ceia de Jesus. Provavelmente o texto foi transposto por um redator posterior ao capítulo 6, associando-se à multiplicação dos pães e ao pão da vida. Jesus é o pão. Há uma clara referência à Eucaristia nos versículos 51 a 58, que teria sido compreensível na última ceia. Mas o material tomado da última ceia provavelmente foi elaborado ou reelaborado com base no discurso do pão da vida, quando foi acrescentado, então, no capítulo 6. Há um paralelo estreito entre os versículos 35 a 40, o pão da vida, e os 51 a 58, Jesus que se dá. Então, no discurso original, a necessidade de crer em Jesus. No novo discurso, a necessidade de comer e beber o seu sangue, crer naquilo que se faz no sacramento. Poderíamos detalhar mais ainda, mas a mensagem do corpo de Cristo é esta. Como Jesus se dá, nós devemos nos dar. E Jesus torna-se então visível e manifesto, segundo essa sensibilidade contemplativa da Idade Média, a que nos chama hoje a Igreja, meditando e refletindo sobre o corpo de Cristo. Tenhamos uma boa festa e possamos participar intensamente, segundo a meditação do texto do Evangelho, do quarto Evangelho do Evangelho de João.